Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre os princípios do direito ambiental, como começar nesta área, quais são as oportunidades, mas principalmente como se tornar um especialista neste nicho da advocacia que vem crescendo cada vez mais e é repleto de oportunidades para advogados. Sabe aqueles cartões de visita que estão jogados na gaveta e aqueles e-mails de clientes que você há algum tempo não entra em contato? Alguns escritórios de advocacia estão tendo resultados com a prática de inbound marketing para advogados, que é basicamente você alimentá-los com conteúdos que são realmente interessantes, que são relevantes, até que eles estejam prontos e queiram novamente estabelecer contato, ou seja, reaproximá-los do seu escritório. Clique em Saiba Mais que eu conto em detalhes como a gente implementa essa estratégia aqui. Lembrando a você que este é um corte do TreeMind Cash que nós gravamos semanalmente. Você encontra nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts, ou vou colocar um link para você assistir aqui mesmo dentro do YouTube. E nós tivemos a presença do Felipe Laporte, ele é um grande especialista nessa área do direito ambiental. Ele abriu para nós diversas informações super relevantes, desde o início na área do direito ambiental, como começar, como dar os primeiros passos, quais são as oportunidades, os produtos dentro desta área que estão em alta, como você ganha dinheiro, como ganha dinheiro no direito ambiental, quais são as brechas que você tem para atuar, mas principalmente como se tornar uma referência, como é que você começa e coloca, realmente se posiciona como um grande advogado, ele abre em detalhes. Então acesse o link deste episódio completo que certamente você vai gostar. Vamos ao corte especial em que ele fala pra gente algumas coisas muito relevantes. Afinal, Felipe, quais são os princípios do direito ambiental? E principalmente assim, o que não é direito ambiental? O que você pode compartilhar com a gente sobre essas nuances aí, as inúmeras possibilidades de significado do direito ambiental? Pois bem, Guilherme, quando a gente fala de direito ambiental, é importante que a gente entenda, primeiramente, o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade ela possui uma dimensão ambiental, propriamente dita, ligado às questões da natureza, a questão econômica e a questão do universo social. E se a gente pensar, essas três dimensões, elas estão envolvidas em toda parte da sociedade. Então, eu não me atrevo a responder essa pergunta de que o que não é direito ambiental, tudo é direito ambiental. Todas as nossas relações com o ecossistema, com a economia, com a sociedade, elas estão envolvidas nesse universo de leis ambientais que, importante dizer, a União, o Estado e os municípios, eles possuem competência para legislar sobre meio ambiente. Isso dificulta muito a nossa vida, porque a Secretaria da Presidência da República recentemente fez um estudo e concluiu que existem mais de 70 mil normas de direito ambiental. E como eu disse, diferentemente do direito penal, em que somente a União, só existe a lei federal para dizer o direito criminal, o direito ambiental ele tem um âmbito municipal, estadual e federal. Portanto, é um ramo complexo, é um ramo em que nós, da advocacia ambiental privada, estamos sempre em contato com geólogos, com biólogos, com engenheiros ambientais, com gestores ambientais, tanto para que essa troca seja mais produtiva e também para as questões para a sociedade. Geralmente a gente faz uma consultoria ambiental, é uma sinergia muito grande de profissionais das mais diversas áreas. E assim, ó, talvez o ambiental da natureza ali, a parte mais econômica, seja mais fácil de até pressupor o que seria, mas o social eu fiquei curioso, assim, qual é o aspecto social exatamente? Quais são alguns casos onde o direito ambiental entra nesse aspecto de sociedade? Perfeito. Pois bem, vou dar um exemplo muito clássico no direito ambiental. Remoção de famílias que ocupam áreas protegidas pela legislação ambiental. Você viu, eu já ia pensar que era uma questão civil. Também, né? Sim, Também não deixa de ser. A gente tem um aspecto civil da dignidade da pessoa humana, da questão da moradia, mas no final das contas, a melhor orientação que deve seguir, sobretudo para quem vai julgar esse tipo de caso na justiça, deve ser feito um contrapeso. A gente tem que ponderar os direitos fundamentais envolvidos. Então a questão social ficaria de um lado, olha, será que em prol da família, daquela família que construiu uma herança tradicional que está ambientada àquele local, que não cause um dano efetivo, será que vale a pena a remoção dessas famílias? Então essa seria a parte social dentro do direito ambiental no âmbito de um litígio
ambiental. E de outro lado seria, olha, essa família deve ser retirada porque, por exemplo, é uma área de parque, em parques você não pode ter esse tipo de ocupação irregular. No entanto, não é o que ocorre. A realidade do Brasil é muito diferente. Existem diversas famílias ocupando áreas sensíveis ambientais e acaba sendo esse equilíbrio posto o tempo todo para o Poder Judiciário. E esbarra também nessa questão de povos originais, povos indígenas e tudo Sim, mais. Sim, quilombolas, povos... Reforma agrária, essas coisas assim. Sim, com certeza. Até pegando um gancho no que você falou, Yuri, a FUNAI, por exemplo, em licenciamentos ambientais de nível federal, caso o licenciamento federal afete aquela área, a FUNAI ela é chamada a se manifestar a respeito no âmbito desse licenciamento ambiental. O Instituto Palmares, que representa, que tutela os interesses dos quilombolas, da mesma forma. Essas comunidades tradicionais, essas comunidades históricas, elas estão envolvidas no nosso país e, de fato, elas têm que ser ouvidas, sobretudo em empreendimentos de excepcional impacto, né? Cara, sabe o que eu fiquei... Não, animal. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? O nosso bate-papo é bem solto, então também não tem nenhum viés político, mas tem uma história recente aí que ganhou... Não recente, né? Foi bem no começo, eu acho, do governo Bolsonaro. E eu não me esqueço desse dia, porque ele falou bem assim, uma situação em que, sei lá, tá uns 15 anos, acho que entra bem no direito ambiental, você me corrige aqui, que uma empresa está tentando tirar uma licença para construir, ampliar, né, a produção dela, ampliar o barracão, vou colocar em termos bastante simples. Ela não pode tirar ela não pode tirar aquela licença porque tem um casal de canários, de papagaio que mora logo atrás da empresa e já está há 15 anos se arrastando. Tira o casal de papagaio e bota ele para outro lugar e estende a empresa e faz mais emprego, daquele jeito do Bolsonaro falando. Aí quando você falou, eu fiquei lembrando, mas cara, o Bolsonaro deve ser um dos caras que mais prejudica, né? Que mais gera demanda para os advogados. Gera demanda do direito ambiental. Guarda a relação com isso que eu estou falando, é uma balela. Nada a ver. Totalmente. Basicamente, o que extrai da sua fala a dificuldade do empreendedor vendo o nosso lado, tá? O lado da iniciativa privada. Perfeito. A dificuldade do empreendedor de obter uma autorização do órgão ambiental competente para exercer a sua atividade, desde que apresentado todos os estudos exigidos por aquele órgão ambiental, por outras instituições, até mesmo por outros órgãos ambientais. Agora, há uma dificuldade muito grande, depender do poder público para que você possa exercer o seu trabalho com segurança jurídica. Tem um caso muito interessante nos Estados Unidos, foi um leading case, deve ter uns 40 anos, em que uma barragem em Tennessee ela estava praticamente toda construída. Aí, ao final dessa construção, foi constatado por um grupo de biólogos um pequeno peixe chamado snail darter. E esse peixe, ele foi um peixe que não tinha nenhuma importância ecológica, por assim dizer. Um peixe simples, não guardava nenhuma espécie de peculiaridade. E esse peixe foi o responsável por interromper obras que já superaram bilhões de dólares. Foi uma votação apertadíssima na Suprema Corte dos Estados Unidos. É um leading case, a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, ela entrou, então moveu toda a sociedade. Foi um caso muito importante para você ver essa dificuldade, né, do empreendedor, o órgão ambiental, me parece os que stakeholders. Você está sempre andando assim numa corda bamba entre o bom senso, né, assim, fazer algo uma que brecha para interesse que é político benéfico também, para a né, sociedade, para o empreendedor, e fazer o que é certo. Né? Eu costumo dizer que ser bonzinho é fácil, difícil é fazer o que é certo, o que é justo. Sabe o que eu lembrei agora, cara? A gente entrevistou no Papo Raiz, esse outro podcast, o Ratinho, que é governador do Paraná aqui, né? No começo do ano. Verdade. E ele falou, ó o dado aqui em loucura, né? Também, sem viés político nenhum. Em 20 anos, aqui no Paraná foi liberado 20 PCHs, né? Usinas hidrelétricas. E daí agora, nos primeiros 2 anos, ele liberou 50 em 2 anos. Daí ele falou, você não precisa ser lento para ser exigente, ser rigoroso. E daí eu acho que o que ele comentou assim, que esbarra em muito interesse escuso também, sabe? Porque a pessoa defende o ambiental ali, na verdade, tentando ganhar de outras formas. Assim, que é o monopólio, né? Pressiona no ambiental, né? Tem muito disso também? O cara usa tipo, cara, aqui vai acabar com uma espécie de peixe, mas na verdade ele quer fazer um acordo com você para liberar? Sim, o lobby ele sempre vai existir em toda a área do direito, não é uma exclusividade da área ambiental. Agora, o que a gente tem percebido é que a legislação ambiental ela tem sido gradativamente flexível, especialmente no que concerne licenciamento ambiental. Posso dizer, por exemplo,
que em breve, espero que em breve, o projeto de lei geral sobre licenciamento ambiental ele possa ser publicado. É um projeto de lei que está há muito tempo no Congresso, tramitando, muita discussão, e sem entrar em grandes pormenores... Mas o que tem é antigo? O que tem é antigo. Na verdade, nós não dispomos de uma lei federal geral sobre licenciamento ambiental. Nós temos diversas resoluções do CONAMA normatizando esse tipo de situação. Essa lei geral de licenciamento ambiental, como disse, sem entrar em pormenores, ele dá mais autonomia para a iniciativa privada, inclusive autolicenciamento. A ideia do legislador é ter maior dinamismo sem se descuidar do meio ambiente. Buscar aquele equilíbrio que eu mencionei no início da nossa conversa. Deixa eu só fazer, antes de a gente passar ao próximo bloco, uma pergunta aqui que acho que guarda um pouquinho de relação com... Acho que é praticamente um tripé, né, que você traz aqui de sustentabilidade, né? E aí o que vem para nós como leigos, fazendo uma pergunta bem como leigo, é aquela percepção do seguinte: por exemplo, vou desmatar uma área, né, e sou autorizado a desmatá-la desde que eu faça o processo de replantação daquelas espécies, enfim, daquelas árvores que eu estou tirando. Isso eu acho que deve ser o feijão com arroz, correto? Quando a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa, como essa, por exemplo, que eu citei do Bolsonaro aqui, né, brincando, o princípio é esse, geralmente, ou não? O princípio é, se você está tirando algo, você tem que devolver para a natureza? Essa parte de um princípio padrão? Essa é uma linha lógica ou não? Sim, de uma forma geral, existem condicionantes ambientais para, na maioria dos casos, de empreendimentos e atividades de médio e grande porte, existem formas de você mitigar o seu dano. Impacto ambiental, a gente basicamente causa o tempo todo, toda hora. O nosso Uber até aqui, ele causou um impacto ambiental para a atmosfera, libera dióxido de carbono. Então, realmente, a ponderação ela é algo do direito ambiental que deve ser cada vez mais trabalhada, pensada. Às vezes, soluções não são fáceis, são questões polêmicas, complexas, que envolvem diversos interesses da sociedade, mas de uma certa forma, sim, essa mitigação em atividades e empreendimentos ambientais, ela é exigida pela legislação ambiental. Isso fica a cargo do órgão ambiental competente para licenciar aquela atividade ou empreendimento. Muito bom. Cara, tem muito caso agora, lembrando, né, cara? Esse assunto é muito louco. Eu acompanhei bastante o caso aqui do alargamento da areia aqui de Balneário Camboriú. Cara, 20 anos, cara. Mais de 15 anos, com certeza, tentando licenciamento ali da Fátima, né? A antiga Fátima aqui de Santa Catarina, agora mudou de nome. E agora parece que liberaram, assim, cara, puta, muitas dores. Mas assim, daí eu fico me perguntando, né? O que eles descobriram no último ano que nos últimos 15 eles não sabiam, assim. Então, tipo, né? É difícil a gente, como leigo, compreender essa demora, né? Sim, e muita coisa nova surge o tempo todo. Existem muitas obras no Brasil que obtiveram as suas autorizações, as suas licenças, que elas são revistas, elas são questionadas judicialmente porque foram ocupadas, foram desenvolvidas em áreas de proteção especial, áreas de praia, como você muito bem disse, áreas de restinga, mas a gente tem que ter cuidado, não deve sair sempre demolindo obras, como às vezes pessoas de movimentos mais radicais desejam. Não, tem que demolir porque foi construído em uma Avenida Paulista, por exemplo, boa parte dela foi desenvolvida em uma área de topo de morro. Uma área de topo de morro, como regra geral, você não pode desenvolver qualquer tipo de atividade. Existem algumas mas ali tem pouca coisa, né? Aqueles prédios nem pesam tanto assim. Pois bem, mas foi o que eu falei. A legislação ambiental é extremamente rigorosa, severa, em constante atualização, mudança. Cara, esse assunto dá pra ficar uns 3 dias falando sobre ele, mas eu tenho muita coisa pra te perguntar aqui. Né? Não, o direito ambiental nem me parecia antes de você falar, quando você citou o dado, que depois eu quero trazer de novo, 70 mil. Mais 70 mil. Mais 70 mil, é muita coisa. Aquela casa que você quer construir agora, lá, 8 andares. Lá, você nem vou falar do que eu quero fazer lá, senão ele vai me punir. Precisa de advogado. Lembrando a você que toda semana nós trazemos conteúdos como esse, sempre entrevistando um advogado
advogados que realmente manjam do assunto e que compartilham, trazem o ouro da informação. Perguntas como ganhar dinheiro na advocacia, oportunidades, áreas do direito que são pouco exploradas e outras diversas informações que a gente tenta extrair desses advogados. Então, se você gostou, já sabe, deixa aqui o seu comentário, me deixa a sua crítica, o seu elogio, inclusive me deixa aqui uma sugestão de tema. O que você gostaria de ver por aqui? Deixa nos comentários que eu vou ter prazer em saber essa informação e responder para você, ok? Agora, aproveitando, tem dois assuntos aqui, tem dois vídeos que estão muito legais e que eu recomendo muito que você assista. O primeiro deles é sobre quanto ganha um advogado, o salário médio de 2021. Nós entrevistamos um advogado, esse vídeo está muito legal, recomendo para você. E o outro é sobre Google Ads. Afinal, qual que é essa lógica de investimento, retorno? Será que ainda vale a pena comprar a palavra-chave para aparecer na primeira página do Google? Eu conto detalhes para você nesses dois vídeos, recomendo que você assista e depois, obviamente, deixe o seu comentário, me diga se você gostou. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!